Mas em função desse tema da Assembleia de Credores, a gente vai inverter, porque ainda estava em desenvolvimento, desde meio-dia as inscrições, né? 2 horas da tarde houve o início, enfim, era uma, era uma tarefa árdua, porque durante muito tempo, toda essa discussão, desde o ano passado praticamente, muitas negociações, muitas contestações, muita gente que não era favorável, um grupo de 10 jogadores chegou a entrar com um pedido, o Fluminense também reclamou, o Olímpia do Paraguai reclamou, todo mundo reclamando da forma como o Vasco teria proposto o seu plano de recuperação judicial, que a priori teria um deságio de 92%, e dependendo da classe em que está incluída ou a pessoa jurídica ou a pessoa física, levaria até 19, 20 anos para receber esse dinheiro. Bom, na noite de ontem, o Vasco fez movimentos, o corpo jurídico do Vasco ligou para muita gente, porque fez uma mudança em alguns planos para poder ter votos suficientes para aprovação. Os advogados ontem ligaram para muitas pessoas, eu inclusive conheço algumas que me ligaram e disseram: ó, o pessoal está correndo atrás aí, é claro, segurei a informação, porque muita gente que ia receber ou que vai receber é da minha época, então a gente conhece muita gente linkada, e os advogados ligaram e procuraram convencer essas pessoas em função das mudanças. Foram algumas mudanças que contemplaram principalmente algumas dívidas bastante altas, como aquelas feitas junto a grandes beneméritos do clube, os chamados mútuos, muita gente que emprestou dinheiro ao Vasco. Então foram incluídas categorias para pagamento, foi criada uma subclasse de beneméritos parceiros, com a justificativa de serem, abre aspas, aqueles que tenham prestado excepcionais e relevantes serviços ao clube, reconhecidos pelo Conselho de Beneméritos na forma do respectivo regulamento por proposta do presidente do clube. Aí a gente pode incluir, por exemplo, o ex-presidente Jorge Salgado, que é um dos maiores credores do Vasco, e demais que fizeram empréstimo estariam incluídos nessa subclasse. Mas houve também uma nova determinação de limite para os chamados credores trabalhistas não colaboradores. Isso é muito mais em cima daqueles que não aceitaram as ofertas e que teriam um limite de até 1,5 milhão para pagamentos dessa classe. Bom, muitos advogados, muita gente que foi premeditada a não votar a favor, de não aceitar muitas negociações, mas é claro que no final das contas, com a supervisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pressão é muito grande porque muita gente está sem receber há muito tempo. Tem muitas propostas feitas e cobranças que são fora de realidade. E, de alguma forma, é isso que procurou-se fazer, mostrar que muitos cálculos ali estavam além, né, daquilo que seria o normal. Né? Houve um árduo processo de trabalho da Álvares Marçal, que é o escritório que cuida dessa área de recuperação judicial e que foi contratado pelo Vasco, e que trabalhou de forma espetacular, porque usando de muita seriedade, profissionalismo, procurando entender caso a caso, mas negociando, porque chega no final aquela história de que, né, se você não aceitar, aí mesmo você não vai receber, porque não há uma necessidade de maioria absoluta. Haveria aí uma necessidade de metade mais um. Então, quem não aceitasse ficaria comendo poeira. É uma situação constrangedora, é uma situação difícil. Muitos ex-jogadores, hoje, durante o dia, mantiveram contato com seus advogados, e 3 deles foram até destaques. 2 trabalharam como técnicos do Vasco, um jogou pelo Vasco,
Jorginho e Zinho estiveram por lá. Eu, inclusive, conversei com o Zinho. O Zinho não queria muito falar sobre o caso, ele tinha compromissos nos canais Disney, ele é comentarista de televisão, mas não estava satisfeito. Não ficou satisfeito, disse que aquilo ali não se fazia, de que não era honrar pagamentos devidos a profissionais que trabalharam muito. Então, esses foram dois que se manifestaram. Mas a principal manifestação foi do ex-atacante Valdir. Valdir, que recentemente nos deu uma entrevista aqui, também deu uma entrevista a outros podcasts, e o Valdir, ele chegou a ser citado essa semana, na segunda-feira, pela direção do Vasco, como processado por conta dessas declarações em que estaria levantando uma suspeita de que haveria privilégios para alguns passando à frente numa fila de pagamentos. O Valdir foi procurado pela direção do Vasco, através dos advogados do Valdir, e os advogados do Valdir disseram que ele não queria desmentir, não iria se manifestar, porque sustentava que realmente se sentia prejudicado por conta de outros passando à frente, outros sendo pagos antes dele. Ele repetia muitas vezes: eu sou 33, era já para ter recebido. Estou há 21 anos brigando por esse valor. Valdir, que tem um problema sério, que talvez poucas pessoas saibam. O Valdir, na última vez que estive com ele, lá no Leblon, no evento do Museu da Pelada, me confidenciou que tem uma trombose. Ele, que ganha dinheiro com as peladas e que gosta de jogar futebol, não vai poder mais fazê-lo em função disso, mas trabalha, tem lá o seu CT, seu centro de treinamento, que recebe eventos, que recebe parceiros e amigos, tem o seu bar também, e ele tem que trabalhar muito. E o Valdir foi hoje lá e deu um depoimento extremamente emocionado e fez críticas contundentes ao atual presidente Pedrinho, e a gente vai ouvir aqui, porque hoje a gente recebeu um áudio, ouvimos um áudio, mas agora eu preferi colocar no ar o vídeo, em que o Valdir faz um desabafo e durante a Assembleia se emociona. Vamos ouvir então o desabafo de Valdir Bigode. E nunca cobrei, aguardei a fila pacientemente, e agora que está chegando a minha vez, eu sou o número 33 da fila, eu recebo essa notícia de um deságio de 92%. Dá para ficar chateado com o clube de coração, ficar triste. Tentei procurar por 2 vezes a diretoria, não para passar à frente de ninguém. Eu estou reclamando na imprensa para todo mundo e recebendo a tristeza de alguns torcedores. Minhas redes sociais estão me bombardeando por causa de algumas pessoas, inclusive o presidente, que foi jogador como eu, jogou junto comigo, está fazendo isso comigo e com todos. Estamos sendo abandonados com 92%. Nós e eu precisaria de um pouco de dignidade. Eu não tenho quem recorrer. Nem o meu advogado eu cadastrei para eu poder falar. Um sentimento que um monte aqui não tem, de vestir essa camisa que eu estou com vergonha. Isso é uma tremenda sacanagem. Eu vou até o último dia lutar por isso. E esse presidente aí jogou comigo, está fazendo besteira com os credores. Ainda bem que eu tenho uma vida regrada. Ainda bem. A maioria das pessoas que têm esses direitos aí não estão sendo nem recebidas. Nem recebidas. Pode me processar, fazer o que quiser. Vou até o último dia. Esse dinheiro me pertence, é da minha família. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei. Estou com a coluna toda rasgada, 3 cirurgias, tornozelo. Isso é meu, trabalhei em outros clubes também, mas eu joguei futebol para isso. Queria ter um respeito de quem vai administrar isso aí.
Com todo respeito a todos, as pessoas que estão fazendo isso estão recebendo seus salários em dia. Estão recebendo, e eu queria receber o meu. Eu estou pacientemente, há quase 20, 21 anos, esperando. Um monte de gente fez os acordos, eu não quero saber do jeito que foi a vida dos outros. Quero ver a minha. Eu sou o número 22 ou 23 e o número 33. Estou aguardando. Ninguém me procurou. Recebi um contrato horroroso. Não tem resposta. Não sei se vocês vão perceber. Não sei como vai fazer. O mínimo que eu sei disso, juridicamente falando, não vou nem usar palavras melhores que eu não tenho. Eu não estudei para isso. Segue a fila. 2 milhões por mês, 2 milhões e meio por mês. Continua pagando os credores. Não estou falando por ninguém, mas eu sei, tenho amigos. Nunca quis receber, porque os que estão na minha frente são amigos meus, trabalharam comigo. Os que estão atrás também são amigos. E eu não queria o meu nome, ó, Valdir recebeu. Cara, é duro a gente ver e ouvir isso de um ex-atleta e particularmente um atleta que eu admiro tanto, um cara que deu tantas alegrias à torcida do Vasco e que passou, né, por momentos complicados, porque eu vejo muita gente dizendo o Valdir ele é ligado ao Eurico, mas o Eurico também não pagou o Valdir. Ele teve, por exemplo, 2 penhoras que ele executou na época do Eurico. E confiando nas pessoas, sentou para discutir, começou a receber uma, não recebeu mais. E como todos esses jogadores que passaram pela história desse clube que, infelizmente, durante esses anos todos, foi marcado por calotes financeiros, por não pagar as pessoas, o que não é só obra do Vasco, é obra do futebol brasileiro em geral, que é muito fácil você fingir, como dizia o Vampeta, né? Fingir que paga e a gente finge que joga. Só que no caso de muitos desses caras, Zinho, nem tanto que não jogou, Jorginho, todos esses que passaram aqui, a grande maioria, Mauro Galvão, todos eles jogaram e jogaram muita bola, fizeram muito pelo Vasco. E é muito duro a gente ver esse depoimento. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, e alguns chegaram a me dizer hoje, foi ridícula essa apuração para não honrarem o que devem. Outro chegou a me dizer, eu não quis ficar por lá depois do circo que armaram. Teve um ex-jogador do Vasco grande que me disse receber 19 anos depois é praticamente uma herança. Enfim, mas surpreendentemente, e daqui a gente tem que dar os parabéns ao jurídico do Vasco, a uma negociação que eu estou falando aqui com algumas pessoas da direção do Vasco enquanto estou falando com vocês, e todos são bastante claros em me dizer. Não foi fácil, foi feita muita negociação, muito olho no olho, e um pouco da certeza de que as coisas vão melhorar, e talvez baseado muito também num futuro, quem sabe, da venda do futebol do Vasco novamente, para um novo parceiro que possa agilizar e facilitar esses pagamentos. Que é bom lembrar que os acordos foram feitos em cima da Vasco SAF e do Vasco Associativo. Então não é uma coisa somente de funcionários do clube, não. Jogadores, gente da SAF, para que vocês tenham uma ideia, as dívidas do Vasco, tem uma lista, jogadores e treinadores credores do Vasco. Pra vocês terem uma ideia a que ponto chegou. O Erley, 13 milhões. O Wendel, 11 milhões. O Escudeiro, lembra dele? 4 milhões e 900. Max, lateral, 8 milhões. Luiz Fabiano, 5 milhões. Leandro Castan, 4 milhões e 900. Zé Gabriel, 4,700. Dorival Júnior, 4 milhões e 500. Éder Luiz, 4 milhões e 456. Paulão,
Paulão, 4.300.000. Gilmar, 3.800.000. Valdir Bigode, 3.600. Abedi, 3.400. Marquinho Meia, 3.100. O argentino Andrés Rios, 2.800.000. Jorginho, 2.900.000. Eduardo Costa, 2.800.000. Eduardo Aranda, o paraguaio, 2.400.000. Ramon Mota, hoje comentarista, lateral esquerdo, 2.200.000. Lohan, 2.200.000. O atacante Reginaldo, lembra dele? 2 milhões. Marlon Gomes, o menino Marlon Gomes, 2 milhões. O Vasco tem dívidas com atletas olímpicos, por exemplo, o ex-jogador de basquete Sandro Varejão, que tem um crédito aí para receber de 3.900.000. Tem a ex-ponteira croata Nataza Leto, 1.400.000, que jogou pelo time do Vasco, vice-campeão da Superliga 2000-2001. E tem muitas dívidas com clubes. Benfica, 5,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais. O Nantes, cerca de 22 milhões de reais. O Inter de Porto Alegre, 21 milhões de reais. O News Old Boys, 2.600.000. O Atlético do Paraná, 11 milhões. O Vélez Sácio da Argentina, 7.400.000, mais 1.700.000. Uma dívida que perfaz 9.200.000. O Americano de Campos, 7.700.000. O São Paulo, 4.900.000. O Corinthians, 4.300.000. O Olímpia do Paraguai, 2.600.000. O Santos, 2.100.000. O Flamengo, 313 mil reais. E dívidas com empresas e empresários. Jorge Salgado, o maior de todos, 39 milhões. O escritório Barreira de Oliveira, 37 milhões. A advocacia Vasconcelos, crédito subrogado de Romário Esporte, o Romário que esteve hoje lá, 19.151.000. A DSA Eventos Esportivos, 13.600.000. Silvio Capanema de Souza, advogados associados, 12.400.000. A BIC Consultoria e Assessoria, 11 milhões. Carlos Leite, 9.200.000. Link Assessoria, 7 milhões. Andrade Pires, olha, eu ficaria aqui uma noite toda, porque tem muita, mas muita gente que o Vasco deve. Só que os acordos foram feitos por níveis, várias camadas, são classes, são opções, e aí são possibilidades de adesão e de melhorias, coisas melhorando, de repente até conseguir cumprir de uma maneira mais célere. Vamos ler a nota do Vasco, que o Vasco divulgou agora há pouco, quando saiu o resultado da recuperação judicial aprovada. A nota do Vasco diz o seguinte: o Vasco da Gama informa que o plano de recuperação judicial foi aprovado em primeira convocação na Assembleia Geral de Credores, realizado nesta quinta-feira. O plano recebeu a aprovação de 97,7% dos credores presentes. A decisão histórica, inclusive no futebol brasileiro, representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024, quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente. A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência. A nota se completa com mais algumas informações. O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos nesse processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube. Seguimos firmes nessa jornada, certos de que com união e trabalho somos mais fortes. Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco SAF. Bom, a gente não tem ainda as informações de quais são os próximos passos. Até entrei em contato aqui com o doutor José Humberto, e o José Humberto até me disse aqui, olha, o negócio é o seguinte, eu mandei uma mensagem para ele, doutor, já deve saber, né? E ele me respondeu, não avançou hoje, né? Aí eu falei, não, foi aprovado quase unânime. E ele me respondeu, sério? Eu falei, olha só, e mandei a nota para ele. Ele disse, excelente notícia. Agora, é algo raro, uma difícil aprovação com esse quórum de quase 100%.
10%. Então a gente está na expectativa, assim como todos, pela manifestação do Vasco, o Felipe Carregal, o próprio CEO Carlos Amodeu, enfim, as pessoas do clube, para entender de que forma que vai ser feito essa homologação, quando começa isso. Agora, talvez o mais importante para você, torcedor, e para nós, que eu acho que a gente vive o dia a dia, esse é um assunto chato, é um assunto triste, porque eu tenho esse direito, eu fico muito triste, me entristeço muito quando eu vejo manifestações de amigos, pessoas próximas, que eu convivi tantos anos no Vasco e que se doaram tanto ao Vasco, chegarem a uma situação como essa do Valdir, por exemplo. O Valdir é um cara que eu tenho um apreço muito grande, assim como Mauro Galvão, como Jorginho, como tantos outros, e que, sim, estavam decepcionados, estavam tristes. Muitos dos jogadores que estão aqui que eu citei até não têm nem história com o Vasco. É duro você ter que pagar quase 5 milhões ao escudeiro, mas é direito dele. Errado é quem contrata e não paga. Ao Wendel e tantos outros que vieram para o Vasco. Mas é algo que entristece por essas manifestações, mas ao mesmo tempo dá uma grande esperança. Porque o que aconteceu hoje, torcedor do Vasco, você deve entender, e aqui peço perdão se eu cometer algum erro porque não sou da área, mas de tanto ouvir, de tanto estudar, de tanto buscar, né, informação, eu acabo respondendo por muitos que perguntam de como seria feito isso, de quais benefícios. Bom, a pílula foi zerada. O Vasco pegou toda a sua dívida, abraçou toda a sua dívida e fez um acordo, a gente não sabe em que patamar, mas fez um acordo de quase 100% homologado para pagar de uma forma paulatina, de uma forma possível e acima de qualquer coisa, com números baixos, muito baixos. Se foram aprovados os 92%, ao que parece, houve aí uma modificação dependendo das classes. 92% é um deságio gigantesco, equaliza, faz com que o Vasco esteja novamente zerado, é como se a vida começasse de novo. Só que a partir de agora você tem um plano a pagar e que você não pode errar. Você precisa pagar regiamente. Qualquer erro, qualquer deslize, e o clube vai à falência. Que o Vasco saiba, e finalmente parece que acordou para isso, que a justiça está fazendo uma intervenção no clube. O Vasco hoje está sob intervenção da justiça. O Vasco tem uma mão pesada da justiça ao lado dela dizendo, agora você vai pagar assim, respeite. Algo que o Vasco nunca fez nesses últimos muitos anos. Porque os acordos eram feitos, os contratos eram assinados e não eram cumpridos. Vou pagar em 20 vezes. Pagava 2 e não pagava mais e ficava por isso. E aí, tome de juros. Vou contratar tal escritório, usa um ano, não usa mais, não faz o distrato, tome de dívida. Contratações com empresários, não pagava comissionamento e tome de dívida. Irresponsabilidades, inconsequências, que eu acho que é importante que nós vascaínos, você torcedor do Vasco, entenda definitivamente que o Vasco está acima de tudo. Dirigentes, pessoas que comandam o clube passam, mas práticas delas deixaram muito ruim para a gente passar por essa situação, porque o atleta profissional, o cara que está dentro do campo, o cara que lutou, que você vibrou, que você é feliz por causa dele, hoje muitos sofreram. Hoje muitos saíram tristes, mas tiveram que aceitar. É melhor receber 10% de alguma coisa que 100% de nada. Mas no final das contas, o trabalhador, quem trabalhou, quem suou, quem se doou, quem operou joelho, quem operou tornozelo, quem quebrou a cabeça, quem não dormiu, quem tomou infiltração, é quem sofreu no final das contas. Mas é pela dor, né? É pela
pela tristeza de muitos, porque eu tenho certeza que nesses 97%, muitos aceitaram porque não tinham para onde correr, mas com certeza muita gente ficou frustrada com esse acordo, mas preferiu acertar. Essa dor traz uma expectativa de um novo Vasco, que precisa agora, livre de dívidas, pagando-as regiamente, não tem mais regime centralizador, não tem mais PGFN, Procuradoria-Geral da Receita Federal, da Fazenda, não tem mais nada disso. Agora é a recuperação judicial que o Vasco tem que pagar, com prazos estipulados, com valores estipulados, com classes separadas, mas precisa pagar. Precisa fomentar, alimentar, e é claro que com esse deságio, com esse acordo brilhante que foi feito, brilhante, é realmente histórico, o Vasco hoje volta aos trilhos. E que talvez, agora sim, diante desse caso, há uma perspectiva de que ano que vem, finalmente, aquilo que os sócios tanto quiseram possa acontecer. A entrada de um investidor, a compra do futebol, que é o que fomenta absolutamente tudo isso. Talvez trazer alguém para um ambiente tão bélico como esse seja uma estratégia de não mexer. Mas agora, liberado, talvez as coisas possam andar. Então, é duro, é difícil para muitos, mas, assim como em revoluções, muitos perdem para que o bem comum possa andar. Infelizmente, né? A gente vê aí tragédias que acontecem, pessoas que passam, mas que, no final das contas, talvez até tenham uma razão para isso. E, no caso, essas pessoas que se sentiram lesadas, ou que ficaram chateadas, ou que vão esperar 19 anos, tendo lá 50, 60 anos para receber, com idade, tendo que ficar mais 20 anos na fila, não estejam tão satisfeitas, mas que isso sirva para o Vasco dar uma volta por cima. Que a partir de agora a coisa ande. O Vasco voltou a ter vida, voltou a não ter que mais alimentar essa política que a gente espera que nunca mais passe por esse clube, de calote. O Vasco foi um clube que durante muitos anos, eu diria que todos esses anos que se passaram, se representou muito mais por um clube que não paga ninguém. Isso eu posso falar porque eu converso com gente do futebol. Empresários, dirigentes de outros clubes, jogadores, técnicos, todos adoram o Vasco como clube, mas detestam o Vasco como local de trabalho por onde passaram. Exatamente por conta disso. Por falta de critério, falta de hombridade, falta de correção, de cumprir seus compromissos. E não é exclusivo do Vasco não, tá? É o futebol brasileiro que faz muito isso. Que a partir de agora se tome vergonha na cara, se possa cumprir, porque também agora, mesmo que não tenha vergonha na cara, amigo, se não cumprir, fecha as portas. Agora a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.